Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pai e Filhas e eu quero conversar com vocês hoje sobre a oração. Ultimamente, então, o Espírito Santo tem me guiado para aprender sobre a oração, certo? E então eu fiz bastante pesquisa, vi bastante pregação e fui atrás de tentar entender como que a oração começava, né? Como que ela surgia. Então, antigamente, o povo judeu, né? Eles não tinham muito um padrão de como orar. O que eu quero dizer com padrão? Então, não tinha hoje eles seguem uma metodologia de como orar, né? Então, antes do exílio da Babilônia, não tinha um padrão como que eles faziam isso. Eles pegavam, louvavam ao Senhor, faziam confissão, né? Depois pediam e tinham agradecimento, mas não tinha um padrão de como as coisas deviam acontecer, sabe? Aí então eles foram para o exílio da Babilônia, foram levados até a Babilônia. Lá estava nascendo muita criança e essa tradição estava sendo perdida, né? A língua estava sendo deixada de ser falada. E aí então se estabeleceu um método para orar, né? Então hoje eles seguem o método, eles têm a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. Então eles seguem o método e eu acho isso muito bonito, porque o centro do dia deles é o Senhor, certo? Mas isso ainda não tinha descido para o meu coração. Então eu fui atrás de tentar entender como eu estava fazendo as minhas orações, né? E fiquei pensando, bom, como eu oro, como eu peço as coisas ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu faço confissão. Aí eu cheguei à conclusão de que nem esse básico, né, que antes eles faziam, eu fazia. O que eu fazia? Eu chegava ao Pai, sempre contando algum problema que eu tinha, né? Dificilmente eu voltava para agradecer e seguia a vida e achava que estava arrasando porque eu orava, né? Então eu orava todos os dias no meu devocional, mas não é isso que é a oração, né? Primeiro que tu tem que saber pelo que tu tá orando, né? Não orar só pelos frutos, só pelo aquilo que tu vai ver. Então, por exemplo, eu orava ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse um trabalho. E continuava pedindo ao Senhor, Senhor, me dá um trabalho, Senhor, manda o trabalho, Senhor, manda o trabalho. Mas não é, o trabalho, ele é o fruto, né? Ele não é a raiz. O que eu devia pedir ao Senhor? Senhor, me transforma na pessoa para este trabalho, né? Porque aí vem a transformação verdadeira, aí vem a renovação da mente, né? E isso é muito bom, fez muito sentido para mim, porque as coisas, tu para de ficar pedindo coisas para Deus, tu começa a orar pela raiz das coisas, e normalmente a raiz das coisas é você mesmo, no caso sou eu mesmo, né? Então, eu preciso de determinada coisa, tá, pera, aí começa a analisar, eu realmente preciso daquilo, e se eu preciso daquilo, como eu tenho que ser para que eu viva aquilo plenamente, sabe? Então, essa busca por entender como é a oração ainda não terminou. Eu ainda estou buscando, eu ainda estou tentando compreender como que é a oração e eu quero compartilhar mais com vocês. Agora eu estou estudando ainda, né? E tive um outro entendimento, mas vai ficar para um outro vídeo. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui, até agora. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês acham que precisa ser de outro jeito que a gente vá conversar com vocês, vocês também deixem na descrição do vídeo. Muito obrigado e tenham uma boa semana. Tchauzinho!